Fala pessoal, nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios que envolvem lei dos senos e lei dos cossenos. Segue o jogo. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo. Seja qual for o horário que você estiver assistindo e você está sendo cumprimentado. A aula de hoje é para a gente resolver alguns exercícios sobre lei dos senos e lei dos cossenos, beleza? Olha o primeiro deles aí, ó. Dois lados de um terreno em formato de triângulo medem 9 metros e 19 metros. O ângulo formado por eles mede 60 graus. Quantos metros de material serão gastos para cercá-lo, beleza? Qual que é a situação aí? Você tem um terreno aqui, você conhece a medida de dois dos seus lados, um vale 9 metros, o outro vale 19 metros. Além disso, você conhece o ângulo formado por esses dois lados, tudo bem? Nessa situação aqui, para cercar esse terreno, eu preciso descobrir qual é o perímetro desse triângulo, né? Já que o formato do terreno é triangular. Para determinar esse perímetro, eu preciso descobrir quanto vale esse lado aqui. Eu tenho dois lados e um ângulo. Para determinar o terceiro lado de um triângulo, basta usar a lei dos cossenos, certo? De acordo com os dados que eu tenho aqui, ó, o lado que eu quero descobrir é oposto ao ângulo que eu tenho, né? Então, pela lei dos cossenos, a gente vai ter essa fórmula aqui, né? X ao quadrado é igual 9 ao quadrado mais 19 ao quadrado, certo? A soma dos quadrados, né, dos outros dois lados, menos 2 vezes 9 vezes 19 vezes o cosseno do ângulo, né? No caso, cosseno de 60 graus. Tudo bem? Vamos fazer as continhas aqui e substituir o valor do cosseno de 60 ali. Olha só. X ao quadrado eu vou manter. 9 ao quadrado, 81. Mais 19 ao quadrado, 361. Menos 2 vezes 9 vezes 19 dá 171. Vezes o cosseno de 60, que vale meio, né? 1 sobre 2. Repare que eu tenho um produto aqui, ó. Eu posso cancelar esse 2 que multiplica com o 2 que divide, beleza? Vamos continuar aqui. X ao quadrado é igual a 81 mais 361. Isso aqui dá 442. Menos 171, que é o que restou ali, né? X ao quadrado é igual, então, a 271. Essa é a diferença. E para descobrir o valor de x, basta eu extrair a raiz dos dois lados. E eu vou descobrir que x é igual a raiz de 271, que é um número primo, tá? Então eu vou deixar a raiz desse jeito aqui, sem simplificar. E a unidade aqui está em metros. Beleza? Esse lado aqui, então, vale raiz de 271 metros. Esse valor dá 16, alguma coisa em metros, beleza? O perímetro, então, é a soma dos lados, tá? P, né, de perímetro, né? Vou colocar um P maiúsculo. 9 mais 19 mais a raiz de 271. 9 mais 19 mais a raiz de 271. P é igual a 28 mais raiz de 271 metros. Daqui eu não consigo simplificar mais nada, né? Exercício 2. A distância entre uma galáxia A e uma galáxia B é de 20 raios de 3 anos-luz. Deseja-se saber as distâncias entre A e C e B e C, onde C é uma outra galáxia conforme a ilustração. Tá ali a ilustração ali acima, né? Determine as distâncias desejadas. Olha só, a distância que eu tenho é a distância de A até B, que o problema fala pra gente que vale 20 raios de 3. As unidades estão em anos-luz, né? É uma unidade que é muito usada para medir essas distâncias entre planetas, galáxias, essas coisas. Beleza? Eu quero determinar a distância entre A e C, que eu posso chamar de x, e a distância entre C e B, que eu posso chamar de y. Beleza? Como eu tenho o valor desses dois ângulos aqui, a lei dos senos me permite determinar esse valor de x aqui. Fica mais fácil eu começar o problema resolvendo essa distância aqui entre A e C, usando a lei dos senos. A gente vai fazer isso. Olha só. A lei dos senos diz que o seno de 60 graus, dividido pela medida do seu lado oposto, é igual, nesse caso aqui, ó, ao seno de 45
dividido pela medida do seu lado oposto, que é o que a gente quer descobrir na questão, beleza? Seno de 60 e seno de 45, tem que saber lá da tabelinha, né? Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, aí sobre 20 raiz de 3 aqui, né? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tudo isso sobre o x que a gente quer descobrir. Vamos multiplicar cruzado aqui só para dar uma melhorada na aparência aqui da nossa questão. Raiz de 3 sobre 2 vezes x é igual a 20 raiz de 3 vezes a raiz de 2 sobre 2. Beleza? O que eu posso cancelar aqui, ó? Eu tenho raiz de 3 multiplicando, raiz de 3 multiplicando. Cancelo os dois. O 2 está dividindo aqui, o 2 está dividindo todo mundo no segundo membro também. Cancelo os dois e eu obtenho que x é igual a 20 raiz de 2, né? Anos-luz, que é a unidade que a gente tem. Beleza? Então, eu já descobri o valor de x aqui. 20 raiz de 2. Beleza? Para descobrir o terceiro lado, eu posso usar a lei dos senos, ó. Esse aqui, ó, é um triângulo, né? Tem os ângulos 60, 45. Se eu somo os dois, dá 105. Para completar 180, falta 75 aqui. Só que como a gente não trabalhou muito ainda quanto vale o seno de 75, eu vou preferir usar a lei dos cossenos, né? Eu tenho duas medidas de lados, quero descobrir um terceiro e eu tenho o valor de ângulos aqui, eu posso usar. Eu vou usar o seguinte, ó, dividir aqui o meu espaço. Para determinar o y, eu posso pensar o seguinte, ó. Eu vou usar esse ângulo de 60 como referência, porque o cosseno de 60 não envolve raiz, vai ficar mais fácil, tá ok? A lei dos senos diz pra gente o seguinte, ó. A medida do lado oposto a esse ângulo, 20 raiz de 3 elevado ao quadrado, é igual y ao quadrado mais 20 raiz de 2 ao quadrado vou completar aqui embaixo, ó, menos 2 vezes y vezes 20 raiz de 2 vezes o cosseno de 60, que eu vou aproveitar da outra questão aqui, ó, a gente sabe que vale meio. Eu vou colocar o meio aqui direto. Beleza? Calculando aqui, ó, 20 raiz de 3 elevado ao quadrado, a gente vai obter 20 ao quadrado dá 400. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. 400 vezes 3, 1.200. Beleza? É igual a y ao quadrado. 20 raiz de 2 elevado ao quadrado, ó, vai ser 400 vezes 2, mais 800. 2 multiplicando, 2 dividindo, eu vou cancelar os dois. Ó. Menos, colocar assim, ó, 20 raiz de 2 vezes y. Beleza? Organizando a minha equação, ó, eu vou ficar com y ao quadrado menos 20 raiz de 2 y. Aqui, ó, é como se eu subtraísse 1.200 dos dois lados, ó, e vai me sobrar menos 400 igual a zero. Beleza? Para resolver essa equação aí, apesar do meu coeficiente ali, o a ser igual a 1, daria pra gente pensar em soma e produto, só que eu tenho um coeficiente que envolve uma raiz, fica muito difícil, tá? Então, ó, cálculo o discriminante. Delta é igual a 20 menos 20 raiz de 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 400. Beleza? O delta é igual a... Isso aqui elevado ao quadrado vai dar 800. O jogo de sinal aqui vai ser positivo, né? Mais 1.600 e você vai obter um delta positivo igual a 2.400. Se o discriminante é positivo, você vai obter duas raízes aí, tá? Para terminar a questão, eu vou deixar você resolver isso só aplicando a fórmula de Bhaskara, beleza? Outro exercício que vai ficar para você praticar é esse aqui, ó. Considere a figura que mostra as estradas que ligam 3 cidades. Determine as distâncias de A até B e de A até C, tranquilo? Aqui, ó, forma um triângulo ABC, certo? Esse ângulo aqui, 135 graus. Esse ângulo aqui, 15 graus, né? 15 graus é um valor de um ângulo que a gente não conhece também, tá? Eu recomendo você descobrir, ó, quanto vale esse ângulo aqui, ó. A gente sabe que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo vale 180.
Se você descobrir esse ângulo aqui, vai ficar mais fácil para você aplicar uma lei dos senos aí, beleza? Aplicou a lei dos senos, depois você aplica a lei dos cossenos para descobrir o terceiro lado, beleza? Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!